Pastor, o assunto hoje é, como dizia minha avó, dá pano para manga. Já ouviu essa expressão? Já, rapaz, já. Minha avózinha faleceu com 98 anos, né? Então, ouvi muita história, muitas frases assim da minha avó, pano pra manga, né? E o título é o capítulo 6 do livro Eventos Finais, diz assim, o estilo de vida e as atividades do remanescente. Ou seja, o capítulo de hoje, ele vai falar qual deveria ser o estilo de vida do remanescente, daquele povo que espera Jesus, né, que está se preparando para a volta de Jesus, que tem essa ansiedade, que tem esse desejo no coração, como ele está testemunhando. Então, pastor Heber, ele é um capítulo que ele vai falar sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa alimentação, vai falar também um pouquinho sobre vestimenta, vai falar de tudo um pouco. Então ele é um capítulo bem grande e nós resolvemos aqui dividir esse capítulo em dois. Então a gente vai fazer 2 domingos sobre o capítulo 6. Hoje a gente vai falar até a metade, ali um pouquinho, e domingo que vem a gente conclui o capítulo 6, porque ele é um capítulo bem longo, para que a gente possa explorar ele de uma forma bem específica. E pastor Heber, você sabe que eu gosto muito de uma frase, que ela aparece muito no Novo Testamento, que ela diz assim, uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros. E quando nós estudamos temas como este, o intuito da Escritura, o intuito de Deus em nos revelar isso é que nós ajudemos uns aos outros. Não é porque eu não faço mais uma coisa que eu sou melhor que o outro. Então, ou seja, se eu já venci alguma dificuldade, eu ajudo o meu irmão. Então, queridos, o que nós lermos e falarmos não é um pensamento meu e do pastor Heber. Nós entendemos que Ellen White, ela é uma profetisa do Senhor. Então, onde aquilo que nós iremos ler, iremos aprofundar um pouquinho, a gente entende que é uma revelação de Deus para que eu e você possamos ter uma vida melhor, possamos nos preparar mais e possamos estar preparados para quando Jesus voltar. Tá bom? Acho que é mais ou menos isso, né, pastor Heber? É isso mesmo, pastor Everton. Eu sublinhei aqui e eu estou vendo o teu livro bem sublinhado. Nossa, aí também. Meu livro está todo riscado aqui. Ó. Eu convido você a pegar esse livro aí, baixar na internet, esse livro maravilhoso, Eventos Finais. Eu sublinhei um parágrafo aqui, pastor. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. Isso que você falou aí, de uns aos outros, cada um tem que ter uma responsabilidade. A gente não pode ficar esperando Jesus voltar com toda a missão que Ele nos deixou de braços cruzados. Não é o assunto agora nesse parágrafo dos dízimos, das ofertas, mas tem muita gente, infelizmente, que mas pode... ele vai falar um pouquinho também, né? Vai falar daqui a pouco isso aí. Muita gente que pode estar pensando assim, eu já devolvo, já faço, então cruza os braços, deixa que os pastores trabalhem. Não é? A frase que você leu, dentro disso que o senhor falou, tem uma outra frase que diz bem no início do capítulo, longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele, segundo a sua habilidade. E às vezes a gente espera muito que os outros façam, né? Então esse é um dos espíritos do remanescente, ele trabalha para o Senhor. Você sabe, nós estamos muito, pastor Heber, e você que está em casa, numa fase que a gente fala assim, em um revivamento espiritual. E às vezes as pessoas ficam falando isso e aquilo, mas eu vou dizer assim para o senhor, eu creio num revivamento espiritual quando eu vejo a mudança da pessoa. Não adianta você dizer que você tem um revivamento espiritual, mas você continua de braço cruzado, você continua vindo à igreja pouco, você não se aproxima do Senhor, e você vê as pessoas com as mesmas atitudes. Você percebe um revivamento espiritual quando a pessoa ela tem mudança de atitude. Revivamento espiritual, ele traz isso. Uma mudança de espiritualidade, ela traz mudança de hábitos, de atitudes, de envolvimento também. Deus espera esse envolvimento de cada um. E o que me chama a atenção é que ele diz assim, a Ellen White diz assim, segundo sua habilidade. Não é segundo a habilidade dos outros, é aquilo que você sabe fazer. Se você sabe pregar, pregue. Sabe cantar, cante. Sabe ser simpático, continue sendo mais simpático. Ou seja, descubra quais são os seus dons e os seus talentos. Exatamente. Um outro parágrafo aqui, ela diz assim, Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Ou seja, calmamente,
não negligenciar os deveres atuais. Cristo declarou que quando ele vier, alguns do seu povo expectante estarão empenhados em transações comerciais. Não há erro nisso. A gente não precisa se desesperar agora e falar, não, agora a gente está no meio de uma pandemia, vamos parar tudo, deixar de fazer nossos compromissos, um desespero, é o que Ellen White fala aqui, mas devemos esperar calmamente. Eu acredito, pastor, e aí você pode continuar aqui, que esse esperar calmamente é como você disse, usar os seus dons, as suas habilidades, proclamando a volta de Jesus e seguindo a sua vida de maneira normal, entre aspas, porque a gente vai ver o que envolve esse normal mais para frente. É verdade. No final desse parágrafo, tem uma frase que ela diz assim, ó, amontoemos nesta vida todas as boas obras que pudermos. Ou seja, você pode continuar trabalhando, mas fazendo as boas obras do Senhor. Eu sempre digo, pastor Heber, que você pode ser um médico, pode, mas você pode ser um médico do Senhor. Você pode ser um vendedor do Senhor. Você já parou para pensar, por exemplo, pastor Heber, aquelas irmãs queridas nossas que têm a oportunidade de trabalhar com limpeza na casa de famílias, e geralmente elas vão em casas de famílias que têm uma condição social maior, porque uma família que é mais pobrezinha, ela não vai contratar às vezes alguém para ela limpar a casa, ela mesma faz um esforço e limpa. Se você for uma faxineira, não tem problema nenhum, mas desde que você seja uma faxineira do Senhor, que quando você entra naquela casa, você não precisa pegar a Bíblia e sair pregando para as pessoas, mas o seu testemunho, o seu jeito de ser, vai chamar a atenção daquela família. Então, pastor, é interessante esse contraste, porque na próxima frase aqui, olha o que ela diz, ó. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Ao mesmo tempo que você tem que pregar onde você for e você tem que seguir a tua vida de maneira normal, você tem que começar aquele dia como se fosse o último. Leva uma vida normal, mas pregue como se fosse o último. Um equilíbrio, não é? Essa eu acho que é uma grande dificuldade de cada um de nós, né? Vigiar e trabalhar, né? E orar, né? E como se o dia fosse o último dia da nossa vida. Porque pode ser, né, pastor Heber? Quantas pessoas saem e não voltam para casa? Como eu falei semana passada, né? A gente pode sair daqui e não chegar em casa. E qual é a garantia que a gente tem, a garantia que a gente possa dar para a nossa família? E aí ela diz também assim, ó, apresentemos a Deus todos os nossos planos, para serem executados ou rejeitados, conforme o indique a sua providência. Ó, lembre, para você não fugir do contexto, nós estamos falando da postura do povo de Deus, o povo remanescente nesses dias. Aí uma das perguntas aqui, será que nós temos apresentado a Deus os nossos planos? Será que eu falo para ele, Senhor, o meu sonho para a igreja é isso, é aquele, para minha família, para minha vida profissional, ou eu tenho simplesmente tentado arregaçar as mangas e sair de atrás, pastor Heber? Verdade. É interessante, né? Depõe de todos os seus planos nas mãos de Deus. É isso que o pastor falou agora. A outra parte, pastor, agora fala que é para a gente, durante toda a semana, ter em mente o sábado. Interessante, não é? Ela lembra nesses afazeres todos do sábado. E aqui, pastor, a gente podia comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que a essência do sábado tem sido esquecida. O sábado não deve ser um instrumento de salvação ou de medir a sua espiritualidade, assim, porque quem salva é Jesus. Mas também a gente não pode perder a mentalidade de que ele é um instrumento para nos aproximar da salvação desse Jesus. E se você entra no sábado igual um carro, pastor, não sei se você já fez isso, eu tento evitar isso, chegar numa lombada, de repente, não se preparar para ela com o carro e frear em cima da lombada. Rapaz, se a minha esposa tá ouvindo em casa até tá rindo, porque eu sou campeão de pular quebra-mola, rapaz. Sou meio cego, assim, se a placa não tiver antes, bem visível, às vezes a minha esposa aqui diz, ó o quebra-mola, e aí, rapaz, dá aquele pulo assim, a bichinha às vezes tá quase com a cabeça no teto lá. A gente tem que se preparar para o sábado, tem que fazer com que o sábado seja um dia especial. Não cabe na minha mente e nem nos princípios bíblicos nós assistirmos programas que não são de cunho religioso no sábado. Você
participar de uma atividade esportiva não é uma recreação, a gente já vai ver recreação, o que é daqui a pouco, mas uma atividade esportiva, o que mais, pastor, que às vezes a gente se pega aí errando no sábado, não fazer o culto, o pôr do sol. Sabe, pastor Heber, eu ia lhe fazer uma pergunta, mas o senhor acabou respondendo a minha pergunta e eu vi que a sua percepção era a mesma minha. A minha pergunta seria assim, pastor Heber, o senhor tem percebido também que ao longo do tempo, parece que nós temos perdido um pouco a bênção do sábado? Porque essa é a palavra, temos perdido a bênção do sábado. Verdade. E cada vez eu sinto mais que parece que as nossas famílias, e às vezes nós mesmos, parece que o sábado ele vai ficando algo relapso para nós. Aquele preparo, aquela coisa, nossa, hoje já é sexta-feira, amanhã é sábado, e é o dia feliz, é um dia especial, é um dia diferente dos outros. Às vezes, o que eu tenho sentido? Que parece que as famílias ficam olhando assim, ó, o relógio, para a hora do sábado passar, para ele poder sair, passear e fazer o que ele quer no sábado à noite. Querido, deixa eu dizer para você, se você faz isso, o sábado já acabou para você. Se o sábado está sendo um fardo, não é esse o intuito, porque olha o que o Ellen White diz aqui, ó, o santo dia de repouso de Deus foi feito para o ser humano, foi feito para mim e para você. E os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Que o sábado foi feito para nós, mas que nós também podemos usar a obra missionária, a obra de fazer o bem para o outro, a obra de buscar nos aproximarmos mais de Deus. Só que assim, muitas vezes a gente fica preso dentro de casa, não faz nada. Esses tempos eu conheci uma família e o camarada falou assim para mim, pastor, eu tenho medo da questão do sábado, porque nada pode fazer. E aí a mulher falou assim, pastor, o fulano agora começou a ir na igreja de vocês, e chega no sábado, ele fica dentro de casa trancado, não quer fazer nada. Daí eu disse para ela, nossa, então eu tenho uma coisa boa para te falar, o fulano está errando. Ele disse, fulano, o sábado foi feito para ser uma bênção para o senhor e para a sua família e para os seus filhos, onde o senhor deveria no sábado pegar e fazer algo com a sua família, talvez ir fazer um piquenique, e dar uma passeada, e dar uma caminhada, não ficar enfurnado dentro de casa. Não foi para esse o intuito que Deus nos deu o sábado. Isso mesmo, pastor. E agora, no meio da pandemia, pastor Everton, é uma bênção, mais ainda, porque a gente está sob pressão emocional. Talvez você não tenha percebido, mas essa pandemia meio que tirou o chão da gente, tirou a nossa rotina, tirou um pouquinho daquela paz que a gente tinha. Vocês me entendem o que eu estou dizendo? O sábado ele foi colocado por Deus para trazer paz para o nosso coração, para parar as coisas pertinentes ao dia a dia, ao comércio, ao ganha-pão, e dedicarmos tempo, a gente já sabe, não é? Para a natureza, porque é o aniversário da criação, para a nossa família. Eu estou falando para vocês o básico, mas às vezes a gente esquece o básico. A gente esquece da essência do sábado, que é deixarmos bem claro as nossas prioridades, que é Deus e a família em primeiro lugar. Então, eu fico feliz, pastor, quando eu vejo irmãos postando aí fotos nas redes sociais que estão com a família no sábado em algum lugar bonito, no meio da natureza. É tão legal isso, não é? Dá uma desligada. O sábado é isso aí, é tirar a gente um pouquinho da tomada e se voltar totalmente para Deus. É o que eu digo, aqui agora no final dos 10 dias de oração nós incentivamos os nossos irmãos a ter uma ceia de pôr do sol, a ter um almoço legal, até mesmo tirar uma foto, mandar. Eu recebi várias fotinhas de várias famílias. É isso aí, o sábado é o dia que o almoço tem que ser gostoso, a sobremesa tem que ser boa, para que seja um dia especial, para que os filhos também vejam assim, nossa, que dia diferente. Mas, pastor Heber, o livro, ele toca em vários assuntos, né, importantes para nós. E ele vem falando aqui também dos dízimos e as ofertas. Por quê? Uma das coisas que o remanescente, ele precisa ser, é ser fiel. A fidelidade. E me chama a atenção que a questão dos dízimos e as ofertas, pastor Heber, uma vez eu estava dando um estudo bíblico, numa classe bíblica para várias pessoas, e aí uma adventista sentou ali e começou a participar, e o assunto era dízimos e ofertas. E aí num dado momento ele olhou para mim, pastor, posso fazer uma pergunta?
Pode, né? Mas a minha mente, ela disse assim, sempre quando um adventista pergunta numa classe bíblica, geralmente ele mais atrapalha do que ajuda, né? E aí, rapaz, a pergunta dele foi assim, pastor, uma pessoa que não devolve o dízimo, ela pode entrar no céu? Aí eu disse para ele, rapaz, eu vou ser curto e objetivo com você como você foi. Na minha perspectiva, não. Um camarada que ele não é fiel nos dízimos e ofertas, para mim, eu não acredito que ele vai entrar no céu. Por quê? Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fidelidade, pastor Heber. Deus não tem como ele levar uma pessoa que é infiel para o céu. Eu pergunto você que está em casa, que é casado, você vai continuar casado com um homem que é infiel? Com um homem que te trai? Você vai continuar casado com uma mulher que ela é infiel? Ou você que é jovem vai casar com alguém que é infiel? É uma das coisas que eu sempre digo, não tem como. E se você for ver, olha o que a Ellen White diz ali, a caridade na hora da morte é um pobre substituto para os benefícios, para a beneficência em vida. Ou seja, nós devemos fazer em vida, não quando estamos ali já no final da vida. Aí ela diz assim também, o dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo, tem de ser levado ao seu tesouro. E aí ela vai falando outras coisas ali, daí ela diz assim mais embaixo, lá, somos colocados sob prova no mundo a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Olha o que eu estava falando, a questão de salvação. Observe, nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. É verdade, pastor, é muito importante isso. E linkando com o que o pastor Everton falou aqui, meus irmãos queridos, o dízimo não pode ter a ver com o teu bolso, tem que ter a ver com o teu coração. Porque se você olhar para o dízimo como relacionando ele com somente o seu bolso, aí o teu coração ele está com problema. Então, não adianta também, olha, eu vou falar uma coisa para você importante, não adianta você devolver o dízimo obrigado, como uma coisa forçada, porque... Nossa, pastor Heber, deixa eu te interromper. Você falou uma coisa agora que... você que está em casa. Pastor Heber, quando eu dou estudo bíblico, eu faço um trato com a pessoa, principalmente se ela não é adventista. Você não vai devolver o dízimo na igreja. Eu estou convidando você para vir sábado na igreja. Tá? Se ela estivesse aberta, eu convidaria. Mas vai ter o momento dos dízimos e das ofertas. Você não vai tirar R$1 do bolso. Não vai. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o que é o dízimo e a oferta. E se você der R$1 ou der o que der lá na igreja, depois alguém vai rir de você e vai dizer, você está indo na igreja para dar dinheiro para pastor, para coisa e tal, de bororó, porque tem igreja que a gente sabe que faz isso mesmo. E você vai ficar, mas se você entender o que é o dízimo, essa crítica não vai afetar você. Então eu sempre digo, você só começa a ofertar e dizimar o dia que você entender a graça do Senhor. Aí, amigo, você faz com prazer, você faz com amor. Você sabe, pastor Hebe, para mim é prazeroso. O nosso dízimo vem descontado já em folha, como pastor, mas a nossa oferta não. Eu tenho que tirar a minha oferta, mas para mim é prazeroso eu poder entregar para Deus de novo aquilo que Ele tem me abençoado. Então, é exatamente o que o senhor estava falando. Eu sempre gosto de fazer isso com as pessoas, não entrega. Enquanto você não entender o que é o dízimo e a oferta, irmão, faz o seguinte, não entrega mesmo. Porque, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Ainda mais se for um dinheiro miserável, egoísta. Deus precisa do teu coração. Essa é a grande realidade. Verdade, pastor. Verdade é que Jesus falou, não é? Deus ama a quem dá com alegria. Aquele que dá com alegria. Do fundo do coração. Ele fala na Bíblia que ninguém deve aparecer perante Deus de mãos vazias. Isso não tem a ver somente com a questão monetária, mas tem a ver com a gratidão do teu coração. Quando você devolve o dízimo, o que você está fazendo? Você está reconhecendo Deus como seu Criador. As ofertas é o plano da salvação. Deus é o meu Redentor, é Ele que me salva e eu estou grato por isso, é Ele que me sustenta. Então, meus irmãos queridos, às vezes eu não me sinto bem, pastor, em falar sobre isso. Às vezes eu não me sinto bem, porque as pessoas primeiro relacionam o pastor, acham que estão pagando o pastor. A relação do dízimo não é com o pastor. Me perdoem, não é com o pastor. A relação do dízimo é com Deus. E vou além. Deus vai sustentar essa obra e vai sustentar a pregação do Evangelho
mesmo se você não colaborar. Mas digo para você, o teu compromisso é com Deus. Tem um texto aqui, pastor, olha só. As necessidades da causa aumentarão continuamente à medida que nós formos nos aproximando do fim do tempo. A responsabilidade, a nossa cooperação vai aumentar, as necessidades da igreja vão aumentar. Está aumentando. Pastor, quantos pedidos de cestas básicas nós recebemos? Quantas pessoas nós como igreja ajudamos? Não é? É verdade. E se você for analisar, gente, voltando a botar você no contexto, estamos estudando sobre a postura do remanescente no tempo do fim. Agora estamos em pandemia, onde é a tentação para muitos, né? Não está vindo na igreja, não guarda o seu dízimo, não separa a sua oferta. A igreja tem proporcionado vários meios para isso. Você sabe, pastor Heber, deixa eu contar uma história aqui para você e para quem está em casa. Uma vez, eu nem era pastor ainda, fui na cidade que a minha mãe mora ainda, e eu e a minha esposa buscamos uma igreja para ir visitar. Rapaz, chegamos na igreja, quando chegou o momento do dízimo e a oferta, uma igrejinha pequenininha, o diácono começou a se aproximar, eu levei a mão no bolso, sabe o que tinha no meu bolso, pastor Heber? 4 notas de 50. Não tinha uma notinha de 2, de 5, de 10. Rapaz, eu dei aqueles 50 com um pesar no meu coração. Mas aquilo me fez tão mal, tão mal. Depois daquele dia, eu mudei. Eu disse, nossa Senhor, me perdoa. Olha o meu egoísmo. Olha o sentimento que eu dei aquilo ali. Eu deveria dar com alegria. E depois daquele dia, eu comecei a me preparar para as ofertas. Eu fiz um pacto com Deus. Então, se você não é fiel, passe a ser fiel. Se você é daqueles que deixa para dar sua oferta no sábado ou na quarta, domingo, e você escolhe ali a menor nota, ou seja, a nota que for. Não, amigo, faça um pacto com Deus. Um pacto de porcentagem de 2, de 5, sei lá de quanto por cento com Deus, e você separa todo mês. Verdade, pastor, e obrigado pela sua sinceridade, porque eu acredito que, na verdade, todos nós já passamos por um momento desses, de devolver, de dar uma oferta e pensar, puxa vida, vai me fazer falta. E a gente tem que ser sincero e trabalhar isso no nosso coração, falar, olha, Deus transforma, modifica, porque a gente precisa disso. O próximo tema aí, pastor, é a questão de o momento certo de pararmos de construir novas igrejas, novas instituições. Eu fiquei pensando, porque aqui a Ellen White ela comenta que vai chegar um momento que o Senhor vai ordenar para nós, olha, não avancem mais como igreja. Parou. Eu até escrevi alguma coisa aqui nas minhas notas aqui. Quando vai ser esse tempo? Ou seja, né, e não é ainda esse tempo, né? Nós, por exemplo, aqui, pastor Heber, nós estamos numa cidade grande, que é Pelotas, onde temos um desafio muito grande para avançar. Os membros aqui ouvem eu falar direto isso, né? Que, por exemplo, nosso bairro aqui, que o senhor conhece muito bem, o Fragata, um bairro muito populoso, e nós temos hoje somente a igreja aqui do Fragata com 184 membros, né? E não temos nenhum outro grupo, nem nada. Onde eu, por exemplo, teve um colega nosso de trabalho. Esse ano ele foi transferido para uma cidade que ela tem 90 mil habitantes. E lá tem 5 distritos pastorais, onde tem em torno de 20 igrejas, pastor Heber. Olha só a diferença. 90 mil habitantes, 20 igrejas. 90 mil, uma igreja. Eu acho que eu já trabalhei por lá já. Alguma coisa parecida, assim, porque Gravataí é uma cidade que é esse perfil aí. Tem 5 distritos, menos habitantes que Pelotas, mas a representação é maior. Aqui nós temos 340 mil habitantes, uma proporção para em torno de 1.000 adventistas, não é? Então a gente tem muita coisa para fazer ainda. A gente parou muito no tempo, né? Hoje, quando a gente vai olhar um terreno, a fortuna que é, mas tem uma frase aqui, um texto que diz assim: a perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência. Ou seja, não é porque está perto da volta de Jesus que nós vamos ficar parados, que nós não vamos avançar. Não, nós vamos continuar trabalhando, pregando o evangelho, vivendo, mas, como Ellen White falou antes, como se fosse o último dia da nossa vida. Daí ela diz, ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo o que pudermos para abençoar
e beneficiar a humanidade. O momento de parar, pastor Everton, amigos que estão nos acompanhando, o momento de parar vai ser quando a Constituição americana mudar. A Constituição americana. Quando lá começarmos a ter uma lei dominical obrigando a guardar o domingo, quando vier um decreto, aí sim, aí as coisas vão acontecer rapidamente. Convido você, a gente não vai comentar aqui, nos aprofundar, estudar livro de Daniel, Apocalipse, a mensagem especial que nós temos para o tempo do fim, as 3 mensagens angélicas, que envolvem o desfecho final de tudo. Vai haver um momento que a gente tem que parar, vai vir perseguição, mas enquanto não chegar esse momento, a gente tem que trabalhar. Pastor Eber, dentro disso, Deus nos deu uma obra, né? Que Ellen White chama de braço direito. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aí, você que está em casa aí, pensasse comigo aí, qual é a obra que Deus nos deu? Qual é, assim, uma fórmula? E eu vou lhe dizer uma outra coisa, pastor Eber. Essa era para ser uma bênção e tem sido meio que maldição para nós. Olha, pastor, eu tenho pensado muito sobre isso e confesso que eu tenho que melhorar em algumas coisas dessa obra, que é a questão da reforma de saúde. A terceira mensagem angélica, diz Ellen White, está ligada à obra de saúde como o braço está ligado ao corpo. Ela diz que é o braço direito. O braço direito, então, não é o corpo, mas é um braço. Você já tentou imobilizar um braço? Então, meus irmãos, é muito sério isso. A gente tem uma mensagem especial para pregar sobre saúde. Não é uma questão de eu ser melhor ou pior que o outro, ou de comer carne ou não comer carne, não é isso, meus irmãos. É que se você cuidar da sua saúde, da sua alimentação, eliminar a carne da sua vida, diminuir o açúcar, irmãos, isso é sério. Você pode estar me condenando agora aí na sua casa. Aqui a gente tem uma cultura tão grande, não é, do alimento carne, tudo. Mas Ellen White, ela fala, vai chegar um momento, quando a gente estiver mais perto do fim, e a gente está nesse momento já, que a gente tem que se preocupar com essas coisas, porque a nossa mente tem que estar purificada para tomar decisões corretas. Concorda comigo, pastor? Concordo, pastor Eber. A gente tem que estar sempre disposto em mudar, né? Todos nós temos erros, temos falhas, mas nem todos têm a disposição de mudar. Tem gente que não tem. Olha a frase que diz assim, ó, em seu próprio interesse, lembra que ela está falando para o remanescente, para aquele que está esperando Jesus. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Nós estamos vivendo, pastor Eber, em plena uma pandemia, onde que muitas pessoas estão ficando doentes. E nós, como adventistas do sétimo dia, diferente de muitas outras religiões, de muitas outras pessoas, nós falamos há muitos anos sobre os 8 remédios naturais, que poderia ser uma das grandes prevenção para essa doença, no quesito imunidade, mas poucos de nós fazemos uso disso. Você sabe, pastor Eber, essa é uma das grandes dificuldades nossa, de nós termos o interesse de nos aproximar mais de Deus. E uma outra coisa que ela diz assim, ó, foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo, que o senhor falou, né? E está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo. Aí ela coloca aqui, amigo, e eu vou ler para você, porque, lembrando que eu falei antes, né, essa mensagem não é minha, não é do pastor Eber, é uma mensagem de Deus para mim e para você. Aí ela coloca assim, chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como transigências pecaminosas, ou seja, amigo, alimentos que têm chá, café e álcool são pecado, pecado. Se você faz uso desses alimentos, saiba, isso é pecado, é isso que ela está dizendo. Não são palavras minhas. E eu não estou aqui para passar a mão por cima de você nem de mim. E aí ela segue dizendo assim, ó, não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Esses não devem ser postos na frente como tema principal da nossa obra. Os primeiros, chá, café,
fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridos moderadamente, mas completamente rejeitados. Ou seja, o que ela está colocando ali? Que nem o senhor mencionou a carne. A gente sabe que é um alimento que nos traz dificuldade para a saúde, que nos faz mal, mas ela coloca como isso é um alimento que a gente pode talvez trabalhar para parar, né? E se conscientizando, nossa, eu preciso parar, então eu diminuo, eu vou mudando, mas os outros ali, chá, alimento que tem cafeína como café, alguns tipos de refrigerantes, amigo, isso é pecado. E sabe, pastor Heber, hoje, eu vou dizer para o senhor, se eu vou na casa de um membro, e alguns sabem, e tiver lá a bendita, por exemplo, Coca-Cola na mesa, eu não falo nada, só simplesmente não tomo. Mesma coisa se tiver o café, mas é uma das coisas que me entristece, porque hoje, muitas das casas dos nossos irmãos, isso entra, e se você falar, eles acham que você é ruim e você é errado ainda. Verdade. Irmãos, o chá que aqui está falando não é o chazinho de hortelã, de... Isso, explica para eles aquele aí, lá, pastor, o capim-cidreira, não é? Que eu adoro aquele chá ali, assim, uma delícia. Não é esse chá, é o chá preto, é o chá que tem a cafeína junto, é o chá estimulante. Tudo aquilo que é estimulante para o nosso sistema nervoso, ele faz mal. Agora, a questão da reforma de saúde, irmãos, a gente não pode deixar assim como uma coisa que não seja prioridade. Ela é tão importante quanto as outras doutrinas que nós guardamos. E é uma mensagem total, um cuidado inteiro da nossa saúde. Os exercícios físicos, o beber água, que é o que o pastor falou. Ela coloca aqui, o ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, alimentação conveniente, uso de água, descanso, e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Daí ela coloca, tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, pastor Heber, e você que está em casa, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A transigência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal, e daí mais difícil resistir ao mal. Aí, pastor, tem a ver com o físico e o espiritual. Você falou tudo, pastor. Gente, olha, Ellen White ela fala muito sério sobre isso. Se você considera Ellen White uma mensageira de Deus e ela passa por todos os testes do profeta verdadeiro, vá ler os livros dela sobre mordomia, sobre temperança, vá ler esses livros, não é? Os conselhos sobre mordomia, temperança. Mas assim, vá com a mente bem tranquila, com humildade, porque ela fala sobre o padrão correto mesmo. E a gente, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Agora, na pandemia, as pessoas estão se preocupando mais com o sistema imunológico, mais com a saúde, e a gente vê os médicos que nem são da nossa igreja, que não tem toda a mensagem, talvez, da palavra de Deus, mas pregando aquilo que nós já deveríamos estar pregando com mais ênfase há muito tempo. Nós precisamos pensar nisso com mais carinho. E sabe, pastor Heber, e você que está em casa, eu queria que você lesse esse capítulo, porque nós estamos popando ainda, né, pastor Heber? Porque tem umas frases aqui muito mais fortes, e a gente nem vai ler, mas você pode ler. Hoje, quando eu li em casa, eu vou dizer para o senhor, pastor Heber, foi motivo de oração. Vocês viram brincando aqui dos aniversários, por exemplo, do bolo. Eu sou um camarada que eu adoro doce, mas eu tento me policiar. E eu acho que a gente precisa entender isso. A gente gostaria muito, né, pastor, que você que está em casa, você não ficasse chateado conosco, porque é o nosso dever, como pastor, pregar para você, porque eu tenho a plena convicção que Deus vai me cobrar. Eu perdi um pai, pastor Heber, com câncer de fígado. Quando eu fui perguntar para o médico o que era, ele falou assim, resultado de má alimentação. Mas o meu pai nunca foi de uma igreja. Meu pai teve uma vida muito pobre, e aí quando ele teve um pouquinho mais de condição, a carne gorda, por exemplo, era o prato predileto dele, coitado. Então, assim, quantos irmãos nossos estão aí padecendo? Se você for na cidade, você vai ver no centro ali, um dos maiores comércios que tem são farmácias. Por quê? Porque o povo está doente. Nós comemos mal, onde que nós temos que estar sempre gastando com remédios. Então, amigo, é intuito de Deus que eu e você vivamos melhor e nos preparamos para o céu. Mas dentro disso, pastor Heber, nós já partindo para o final do tema de hoje, vem falando que é um tempo para jejum e oração. Olha só, devem estabelecer dias de jejum e oração.
Gente querida, esse jejum é você purificar a sua alimentação, é mudar, é também você comer comidas mais simples, é você ter uma abstinência também dos alimentos por algum período, conforme a sua saúde suporte, para que o teu sangue circule melhor, para que o teu cérebro seja mais oxigenado e você se aproxime mais de Deus, tenha momentos mais perto de Deus. Não é uma questão, irmãos, veja bem, não é uma questão de você ficar falando para os outros que você está em jejum, ou que você não come carne, ou deixa de comer carne, ou você faz isso, ou faz aquilo. A gente tem que entender, meus irmãos, que essa é uma questão pessoal nossa, de proximidade com Deus. E se algum dia alguém perguntar para você assim, qual que é o teu segredo? Que você passa uma paz, porque você tem atitudes diferentes lá no seu trabalho, que você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, é uma pessoa que prega o evangelho com facilidade onde você vai, aí sim você pode dizer, olha, eu sigo algumas coisas na minha vida, se você quiser eu posso compartilhar com você. Eu acho isso fantástico, esse tipo de testemunho. E pastor, ó, hashtag fica a dica aqui, ó. Talvez um dia por semana, se você não consegue, uma vez no mês, e talvez não precisa fazer aquele jejum de não comer nada, tire naquele dia, talvez só coma fruta. Você não consegue ficar o dia inteiro sem comer, eu vou tirar, ó, sexta-feira eu vou comer só frutas. Olha o que Ellen White fala aqui, o verdadeiro jejum, dando a dica mais ou menos do que eu falei aqui, ó, eu copiando dela, né? O verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples, simples, né, que Deus proveu em abundância. Ou seja, tire um dia da semana para você comer verduras, comer frutas, tomar sucos naturais, sem o açúcar, e você vai ver a mudança na sua vida, a mudança também no seu vigor físico, você vai ter mais ânimo, ter mais alegria. A gente come, às vezes você se sente cansado, né? Esse é um dos grandes sintomas que você está se alimentando mal. Se você comeu, bateu aquele sonão, aquele cansaço, é sinal que talvez você comeu algo que não precisava comer, ou comeu uma quantidade que talvez não precisava comer. É difícil, pastor Heber. Nossa, às vezes você faz aquela comida gostosa, você faz não, lá em casa quem faz é a esposa, né? Então assim, e aí você comeu um prato só de comida, não servir a segunda vez, você não repetir, é tentador para nós que gostamos de comer, mas é um desafio. Pastor Heber, eu queria partir para o final do nosso estudo de hoje, falando um pouquinho sobre a importância do culto familiar, e aí nós vamos finalizar aqui, para a semana que vem nós darmos a continuidade a esse capítulo. Pastor Heber, o livro vem falando que o quanto é importante nós termos um momento com a nossa família. Mesma relação do sábado, temos perdido. É nítido que as nossas famílias cada vez mais têm momentos espirituais juntos, ao não ser o vir na igreja. Às vezes é perceptível uma família na igreja, às vezes sentam longe um do outro, ficam inquietos. É muito perceptível quando você vai numa visita, você vê uma família que ela tem uma comunhão com Deus e uma família que ela é dispersa. Verdade, pastor, isso é muito sério. O momento do culto familiar, todos os dias, no horário mais apropriado, que seja confortável para todos, é um momento de interação entre família, momento de aproximação, de falar como foi o seu dia, quais são os seus desafios, os seus pedidos de oração. Tem uma caixinha agora muito legal de interação da família, a gente tem feito lá em casa, você tira ali na caixinha algumas perguntas, por exemplo, um dia desses foi uma pergunta assim, que o Henry, meu filho, tirou, quais são as suas 3 maiores habilidades? Aí cada um falou as suas 3, foi engraçado, a gente interagiu. E assim, diversas perguntas, essas caixinhas já estão aí disponíveis para as igrejas. E é um momento não pode ser uma reunião militar o culto familiar. Eu acho que eu resumi bem agora. A Ellen White fala aqui, ó, que ela deve ser prazerosa. Ó. Seja um período de culto familiar, curtos e espirituais. Não deixe que os filhos ou qualquer membro da família os tema, devido à monotonia ou à falta de interesse. Daí ela fala ali, escolha o pai um trecho das escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada diante
durante todo o dia. Ou seja, não pode ser aquela coisa enfadonha, aquela coisa chata que o seu filho sofre. Nossa, lá vem o momento do culto. Não, é como o sábado. Precisa ser um momento gostoso, que a família goste, que seja um momento descontraído e ao mesmo tempo espiritual. Não precisa ser um momento chato, o culto pode ser descontraído. Você não vai ler o Salmo 119 inteiro, lê só uns 5 versículos, uns 10 versículos ali, escolhe um livro, tem essa série especial numa linguagem mais próxima de nós, Libertadores, não é? É isso? Uhum. Agora me fugiu o nome, essa série especial do Grande Conflito para nós. Que ela foi compilada ali na linguagem de hoje, né? O meu filho lê isso no culto, a gente lê às vezes a lição, mas trechinhos curtos, sabe? Deixa o filho dirigir, ou cada dia, para quem não tem filhos, os casais, cada um dirige um dia o culto, traz alguma coisa especial. Tem que ser um momento... A gente vive tão desconectado. O que Satanás quer fazer para a nossa vida, pastor, é desconectar as famílias. Se ele desconecta as famílias da interação entre eles, do diálogo e de Deus, ele acabou com a igreja. É verdade. Sabe, querido, o título do nosso livro de hoje, ele era o seguinte, nosso capítulo, né? O livro que nós estamos estudando é o livro Eventos Finais, o capítulo é o estilo de vida e as atividades do remanescente. Sabe, querido, esse é um desejo de Deus para mim e para você, que nós realmente venhamos a parecer com aqueles que querem ir para o céu, mas é muito triste para Deus quando Ele olha para os seus filhos e eles vê assim, nossa, não parece que eles querem ir para o céu. Por quê? Porque as atitudes, a forma de viver não condiz com um cristão que quer ir para o céu. E aí é o momento de você, eu, o pastor Eber, as nossas famílias, nós reavaliar, nós olhar para Deus, olhar para nós e ver assim, nossa, o que nós temos feito de errado? Você ter a humildade de ouvir isso e dizer assim, nossa, eu preciso mudar. Porque é isso que nós precisamos, ter a humildade de entender, nossa, eu erro nesse quesito, eu como demais, ou eu bebo demais, ou eu oro pouco, ou eu não faço um jejum, ou eu não faço um culto familiar na minha casa. Todos nós temos o que melhorar. Agora o que nós não podemos é fazer o quê? Achar que está bom e que está suficiente. Não, se Deus está nos dando esse puxãozinho de orelha, é porque Ele entende que ainda falta algumas coisas para nós nos preparar. Talvez falte para você a questão da fidelidade, né, pastor Heber? Ser fiel nos dízimos, nas ofertas, mesmo em meio a uma pandemia. Talvez falte você entender um pouquinho sobre a reforma de saúde. Talvez falte você buscar se alimentar um pouquinho melhor. Falta talvez você ter momentos espirituais no dia do sábado, sábado voltar a ser uma bênção na sua família. Ou falta para você ter momentos de cultos familiares. O que é que tem faltado para você? Eu queria concluir o nosso assunto desta noite fazendo um apelo para você. Primeiro, para que eu e você sejamos humildes. Nós viemos nos humilhar ao Senhor e fazer aquilo que Davi fez no Salmo 139, versículo 23, pastor Heber, que ele diz para Deus, Senhor, sonda-me o meu coração e mostra para mim aquilo que eu preciso fazer para melhor te servir. Querido, é isso que Deus quer. Ele quer poder mostrar para mim e para você no que nós temos errado, com todo o amor, com todo o carinho. Aqui hoje eu e o pastor Heber pegamos um assunto capcioso, como diz lá os caras, lá o Leandro Quadros lá, né, e o Tito, e a gente tentou ser o máximo amoroso possível com você, mas é verdade, aquilo que eu falei me entristece muito, pastor Heber, quando eu vou nas famílias e eu percebo que ao invés de estar se aproximando do céu, eles estão se afastando do céu. Às vezes eu saio de algumas casas, pastor Heber, e eu tenho que parar o meu carro e orar, Senhor, me dê sabedoria para falar, para tentar ensinar. É triste, mas a gente como pastor, a gente tem que buscar fazer a nossa parte, que é o que Deus nos aconselhou, pregar o Evangelho. É aquilo que Ele falou para ti, né? Pregue o Evangelho. E essa essência, a nossa mensagem, irmãos, ela não vai ter poder se nós não vivermos realmente essa mensagem na nossa vida, termos comunhão, tentarmos viver essa mensagem cada vez com mais compromisso. A gente não vai conseguir nunca ser perfeito em tudo, infelizmente, mas você não pode perder de vista o alvo, você não pode perder de vista as metas. Vá crescendo cada dia, não vá caminhando para trás, mas para frente sempre.
Não tire os olhos do alvo, que é a volta de Jesus Cristo, que é o nosso Jesus que vai voltar para nos buscar, e caminhe para frente, cresça nessa mensagem, e assim essa palavra vai ser pregada com mais poder. Pastor Heber, eu quero concluir com você, irmão que está em casa, antes de eu pedir para o pastor Heber fazer a última oração aqui da noite, com essa frase: devemos vigiar e trabalhar e orar, como se fosse o último dia a nós concedido. Pastor Heber, se o senhor puder fazer a última oração, por mim, pela minha família, pelo senhor, a sua família e por todos os nossos queridos irmãos e nossas famílias, para que nós possamos realmente nos aproximar a cada dia mais do Senhor. Vamos orar, queridos. Deus poderoso, Pai querido, obrigado, Pai, porque a gente tem uma mensagem tão linda, Pai. O Senhor deixou para nós a Tua palavra, os escritos de Ellen White, com mensagens tão próprias para esse momento que estamos vivendo, em que Satanás está nos seus últimos momentos, tentando trazer o máximo possível para o lado dele, trazendo a morte, a destruição para as famílias, para as pessoas, e a gente tem uma mensagem tão linda para viver, Pai. Nos dá forças, nos abençoa, abençoa a minha família, abençoa a família de cada um que está nos ouvindo, do pastor Everton, da Elaine e do Luiz que estão aqui, do Eduardo, do Fábio, e de tantos outros, Pai, que fazem parte do Teu povo e que todos, Pai, precisamos do poder dos céus, de vivermos essa mensagem, de realmente encher nosso coração de ânimo para pregarmos o Evangelho com toda a força. Então nos abençoa, Pai, nos dá uma boa semana, uma semana diferente em todas essas questões que nós conversamos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que você possa ter uma boa semana, que Deus te abençoe, que Deus te cuide, que você possa fazer a sua parte também nos devidos cuidados necessários referente a esta pandemia. E nos vemos na quarta-feira, de novo, via live. Amigos, convide familiares e venha adorar o Senhor conosco nesta quarta-feira. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Nos vemos na quarta novamente. Amém.